Vamos lá, minha gente, trocar uma ideia aqui sobre o El Clássico. Neste domingo, o Real Madrid de Xabi Alonso finalmente venceu o Barcelona de Hans Flick 2-1 no placar, colocando 5 pontos de diferença na tabela do Campeonato Espanhol. Depois daquelas 4 vitórias na temporada passada consecutivas do Barcelona, o Real Madrid estava com muita fome para vencer esse jogo, extra motivado, jogando em casa e aproveitando, obviamente, os desfalques do Barcelona conseguiu fazer na sua plenitude, tá? A primeira coisa que a gente tem que falar é que a vitória foi justa. O Real Madrid jogou mais que o Barcelona, inclusive no primeiro tempo poderia ter feito um placar até mais elástico pelo aquilo que apresentou. O Real Madrid caiu um pouquinho no segundo tempo, mas o Barcelona em nenhum momento foi superior a ponto da gente achar que o Barcelona venceria a partida, muito por conta dos seus próprios problemas, né? Foi um jogo em que a gente teve de tudo. Polêmicas de arbitragem, aliás, muita movimentação em relação à arbitragem, impedimentos, penalidades, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Tivemos uma equipe extra motivada por algumas questões extra-campo, né? No caso, o Real Madrid, e tivemos individualidades brilhando, né? Algumas renascendo, algumas dando murro na mesa, e algumas polêmicas também envolvendo as tais individualidades. Do lado do Real Madrid, o Vini Júnior e a discussão com o Xabi Alonso. Do lado do Barcelona, a questão toda envolvendo o Lamine Yamal. E eu quero abrir o vídeo para tirar o elefante da sala falando sobre Lamine Yamal, a sua atuação e a polêmica que colocou gasolina durante a semana inteira nessa fogueira do El Clássico, que já é quente o suficiente, tá? Primeiro falar da atuação do Lamine Yamal. É algo que tem me preocupado e tem preocupado todos os torcedores do Barcelona, é que esse moleque ele tá numa rotação abaixo. Ele não parece estar 100% recuperado fisicamente. Ele não consegue mais ter a confiança, de repente, de fazer algumas jogadas 1 contra 1 que ele fazia anteriormente. Ficou nítido isso para mim no jogo contra o Olympiacos, porque eu estava atrás do gol, vendo até uma questão comportamental dele durante toda a partida, cabisbaixo, olhando o horizonte, mexendo muito na fita aqui da mão, enfim. Não parecia aquele Lamine Yamal com muita fome e pronto para resolver e com confiança que eu vi no final da temporada passada. E sinceramente, acho que ele não está bem fisicamente. Isso não é desculpa para o jogo ruim dele, e eu acho que também o Real Madrid precisa. O Real Madrid não, perdão. O Barcelona precisa divulgar o que está acontecendo com ele exatamente sobre essa lesão do Pub, se há algum problema ou se há uma falta de confiança. Eu perguntei para o Hans Flick depois do jogo contra o Olympiacos, ele contemporizou. E essas respostas vão ficando ainda mais vazias. Mas o jogo dele foi abaixo do que a gente está esperando. Não que o Barcelona perdeu por conta do Lamine Yamal, mas também não ganhou por conta dele, ou não gerou mais oportunidades por conta dele. O Lamine Yamal teve uma atuação em termos de números ruins. Né? Se a gente pegar os dribles, né, a tentativa fácil que ele acertou, ele tentou 8 vezes e acertou apenas 4. Ele perdeu 22 vezes a bola, ele teve uma taxa de acerto de passe de 78%, o que é algo baixo. Né? E muitas vezes me parecia que o time do Barcelona não o procurava dentro de campo e optava por outra jogada, talvez porque ele estava muito isolado por lá e o Koundé não podia dar a linha de passe muito por conta do Vinícius Júnior que caía pelo setor, né? E aí ele ficou preso numa marcação excelente do Carreiras, e que a gente já falou aqui, que o Carreiras conseguiu na temporada passada pelo Benfica fazer 2 grandes jogos na fase de liga e no mata-mata contra o Lamine Yamal. Depois, no último jogo decisivo, não pôde jogar e o Lamine Yamal arrebentou em Montjuic. Mas a verdade é que o Carreiras está desenvolvendo ali uma forma interessante de tentar travar o Lamine Yamal, e tem sido um duelo importante. Talvez, se o Lamine Yamal estivesse numa fase melhor, talvez se o Barcelona tivesse mais opções, mais recursos que fizesse com que a outra equipe tirasse um pouco o foco de atenção ao Lamine Yamal, talvez esses duelos fossem mais aproveitados pelo jogador do Barcelona, mas a gente não viu isso. Né? E aí foi um jogo abaixo dele. O que acontece é que ele foi extremamente vaiado no Santiago Bernabéu. Eu não espero aplausos, mas óbvio que tem a ver a recepção que ele teve com o que aconteceu durante a semana. Eu falei na live do André e eu vou voltar a repetir. Eu acho que
quando o jogador é jovem, né, e a gente está falando de um cara que está fazendo a transição da adolescência para a vida adulta, ainda há uma permissividade das pessoas de aceitar alguns erros, né, e de não bater forte em algumas situações. O que ele falou durante o evento da Kings League com os presidentes lá, em tom de brincadeira ou não, né? Para alguns pode soar soberba, para outros é só um menino brincando. Não é inteligente falar, não é de bom tom também falar. Isso é a minha visão, tá? Vocês podem ter outras e deixem aqui no comentário. Num jogo, numa véspera de um jogo contra o Real Madrid. Ainda mais sabendo que você não tá bem 100%, ou fisicamente ou mentalmente, porque você não tem demonstrado isso nos últimos jogos. Ainda mais sabendo que a tua equipe tem sofrido bastante nos últimos jogos. Ainda mais sabendo que você não tem do lado os companheiros de ataque titulares da sua equipe e que vai ser um jogo duríssimo no final de semana, né? Mas mesmo que não fosse, não é inteligente falar, colocar gasolina na fogueira, porque não tem ganho esportivo nenhum para o seu clube você falar aquilo, né? E nem desvio de foco. Pelo contrário, você motiva ainda mais os jogadores do outro lado. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando o Kimmich deu uma entrevista às vésperas de umas quartas de final de Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, aquela época do Neymar, dizendo que o Bayern de Munique era muito mais time e por isso que ele acreditava que o Bayern iria passar, aquilo foi utilizado, né, muito, e isso é informação, muito no vestiário do Paris Saint-Germain e motivou os caras. Tanto que depois que o Paris Saint-Germain passa, a comemoração do Neymar é na cara do Kimmich. E não é por acaso, né? Não é por acaso. Isso acontece no futebol. E óbvio que as declarações do Lamine Yamal serviram de motivação para o outro lado. Tanto que termina o jogo. Primeiro que ele foi muito bem marcado, muito bem vigiado. Jogadores solidários um com o outro para parar o Lamine Yamal de diversas formas, tanto jogando na direita ou no segundo tempo, quando ele teve que ir mais para o corredor central na entrada do Rony. E depois que termina o jogo, cara, tem aquele episódio ali, o Carvajal vai para ele e começa a falar assim: você fala demais e dá as costas e sai andando. E nós não estamos falando de qualquer jogador, nós estamos falando de um dos caras geracionais aí da seleção espanhola, que conhece o Lamine Yamal, né? Depois o Vinícius também faz o mesmo gesto, há ali uma confusão generalizada. E aí a gente fica com aquela sensação, né? Tá bom, você falou, agora aguenta a zoação quando perde. Mas eu acho que vai mais do que isso. Sinceramente, eu acho que ele... a gente não tá aqui para ser advogado do Lamine Yamal, por mais que eu cubra o Barcelona. Inclusive, tem muita gente que passa a mão na cabeça de tudo o que o cara faz, né? Por se tratar de quem é, ou por ser um dos principais ou o principal jogador do time. E eu acho que, de fato, o papel de quem está do lado dele, o super agente, né, o Jorge Mendes, o Barcelona, os capitães do Barcelona, eu acho que é tentar olhar para ele e colocar um pouco de equilíbrio nas paradas. Eu não gosto das declarações. Como eu disse, não tem ganho esportivo nenhum para o Barcelona no momento. Então não faz, para mim não faz sentido, independentemente do contexto, tá? Independentemente do contexto. Não foi isso que fez o Real Madrid ganhar o jogo, mas isso faz com que a falácia, né, da imprensa, da torcida, retratem o Lamine Yamal de uma forma até soberba, coisa que não é boa para a carreira dele nesse momento, entendeu? Enfim, tiramos esse elefante da sala. Como eu disse, eu quero que vocês comentem aqui o que vocês acharam de toda essa situação, né? E o vídeo já vai ficando mais extenso. Vamos falar do jogo em si. Cara, eu acho que o Real Madrid entrou muito, muito bem na partida. Deu a bola para o Barcelona. Se você pega as estatísticas de posse de bola, o Barcelona teve muito mais a posse de bola. E estava jogando no erro do Barcelona. Ora fazendo uma pressão alta, ora marcando meio campo e conseguindo recuperar a bola e verticalizar rápido as jogadas. Pegar, recuperar e terminar rápido as jogadas. É claro, aproveitando o mau posicionamento da linha alta do Barcelona, que todo mundo está aproveitando. Quem não seria bobo o Real Madrid de não aproveitar, né?
E entre impedimentos e não impedimentos, né, você tem o gol do Mbappé, que é impedido, você tem um outro lance que também dá um impedimento, e você tem um que não é. Né? E o gol do Real Madrid é uma bola maravilhosa do Bellingham, que uma hora vai pegar alguém fora da posição na linha. No caso, acho que foi o Baldé que dava a condição lá do lado esquerdo. O Mbappé foi lá e fez 1-0. Então, assim, o Real Madrid soube explorar as fraquezas do Barcelona. Travou muito o corredor central, congestionou ali, conseguiu bloquear bastante as ações do Pedri e do próprio De Jong. O Firmino ficou bem encaixotado, as coisas não estavam funcionando pelas laterais, estavam mais funcionando pela esquerda, onde tinha mais espaço, e o Baldé estava conseguindo fazer o corredor para dobrar com o Rashford, do que pelo Lamine Yamal na direita, muito por conta do Vinícius, como eu já falei. Mas o Real Madrid soube aproveitar, cara, assim. E depois que fez o primeiro gol, teve outras oportunidades. O Szczesny foi muito bem, tanto na primeira quanto na segunda etapa. Em relação ao primeiro tempo, lance de penalidade do Lamine Yamal no Vinícius. Não foi pênalti. Fica claro numa imagem lateral. A imagem de trás talvez confunda um pouco, mas fica claro numa imagem lateral de que o Lamine apoia o pé no chão e não está na linha do corpo do Vini. Ou seja, ele apoia para tentar dar um biquinho e tirar a bola, e o Vini vai lá, faz o movimento do chute e acerta o Lamine. Então, para mim, foi bem anulado a penalidade. Eu, no primeiro momento, tive a impressão de pênalti, mas depois dessa repetição, o árbitro vai no VAR também e faz essa mesma leitura, essa mesma interpretação. O impedimento semiautomático não tem o que discutir, por mais que a gente não goste da regra ou da fórmula ou do impedimento semiautomático, é ficar brigando com a imagem, tá lá, né? Um pezinho ali, um pezinho aqui, e acabou dando o impedimento. E engraçado que no melhor momento do Real Madrid, o Barcelona consegue fazer o gol, né? Numa recuperação de bola, um vacilo do Arda Güler, o Pedro estava esperto, a bola sobra no Baldé, bola no Rashford, centra no meio e Firmino está numa fase excepcional, né? Faz o gol de empate e depois no lance seguinte, o homem do Açaí quase faz o segundo numa cabeçada, né? O jogo ali ficou, era o melhor momento para o Barcelona, ficou um pouco aberto, mas logo na sequência, numa belíssima jogada do Vini Júnior para cima do Koundé, aliás, o que o Koundé tomou de canseira hoje pelo lado, meu irmão, também tem a ver um pouquinho com o Lamine Yamal não voltando para ajudar, né? E aí, como eu disse, pode ser comportamental ou pode ser questão física, a gente não sabe. Tinha sempre que dobrar o meio campo para ajudar o Koundé ali. Mas numa jogada linda do Vini Júnior, cruzamento na área, o Militão, que fez um partidaço, centra, e o gol do Bellingham, né? Parênteses aqui pro Bellingham, para mim foi o melhor em campo. Melhor em campo do Real Madrid, deu assistência que foi fina, né? Uma obra de arte pro gol do Mbappé, e ainda fez o segundo gol. Nesse lance, a torcida do Barcelona está reclamando de uma cotovelada do Hausen no Cubarsí. Eu concordo que o VAR tinha que ter chamado. O VAR tinha que ter chamado e o árbitro deveria fazer a interpretação de acordo com a imagem que ele não viu no jogo. Porque os dois sobem para disputar a bola, mas ao fazer esse movimento aqui, o Hausen dá uma cotovelada, isso é a imagem, não tem como brigar, no queixo do Cubarsí. Tá? Não foi por isso que o Real Madrid ganhou o jogo, mas eu acho que era uma imagem que poderia ter sido revista. No segundo tempo, eu acho que o Real Madrid tem mais chance, tem a penalidade. A penalidade é uma bola que bate na mão e a mão ali está muito aberta e realmente influencia. Bate no corpo e bate na mão. O Mbappé perde o pênalti numa defesaça do Szczesny, né? Para mim, eu não entendo muito bem a torcida que critica o Szczesny. O Szczesny tem cumprido muito bem o papel de um goleiro reserva. Fez um grande jogo no Santiago Bernabéu, é um cara experiente, enfim. Tem suas diferenças com o Johan Garcia é muito melhor, mas, cara, é o que tem para hoje, né? O outro tá machucado, então é difícil você ter dois goleiros de excelentíssimo nível que não vão brigar por titularidade durante a temporada. E o Szczesny é um cara que compreende o papel dele totalmente, né? Tava na aposentadoria, foi retirado para fazer o que tá fazendo aí, tá fazendo, na minha avaliação, bem, né? E aí, cara, no segundo tempo, do lado do Barcelona, o Flick ou o Marcos Sorg tentou fazer ali
algumas mudanças para ver se surtiu efeito, né? Colocou o Rony no jogo, depois o Ronald Araújo também entrou, mas sinceramente achei um segundo tempo também de pouca inspiração do Barcelona. Quando o Lamine Yamal foi pro corredor central, ainda teve uma bola que ele meteu no Koundé no final do jogo que poderia ter gerado o empate, mas não foi um grande jogo do Barcelona, assim como não foi contra o Girona, assim como não foi contra o Sevilla, assim como não foi contra o Paris Saint-Germain. E é um momento em que o Barcelona tem que pensar mais em pontuar da forma que for, para esperar os caras voltarem e o time estar 100% fisicamente, porque senão pode deixar, né, a coleira escapar aí e realmente abrir uma diferença pontual em La Liga que depois fica inalcançável, né? Já são 5 pontos, acho que 5 pontos é uma diferença ok. A derrota em si para o Barcelona é uma derrota ok, tá nas contas você perder para o seu maior rival no Santiago Bernabéu, mas o momento não é ok. E o momento é sim de um ponto de reflexão. E agora falar do... para piorar teve a expulsão do Pedri, tá? Expulsão justa, né? Acho que não tem muito o que falar aqui, né? Enfim, 2 amarelos. Poderia ter tomado o segundo amarelo ainda no lance anterior e tomou no seguinte, o que é uma baita baixa para o Barcelona para jogar contra o Elche depois, na próxima rodada de La Liga. Mais um problema, né? E falar do Vini, para fechar o vídeo, vou dar minha opinião aqui. Até escrevi no Twitter, eu vi que gerou ali um engajamento, muita gente me criticando pela minha opinião e tal. Então eu quero embasar um pouquinho melhor aqui, porque no Twitter é muito curtinho as coisas, né? O Vini, para mim, foi um dos melhores em campo do Real Madrid. O Vini foi melhor que o Mbappé, inclusive. Tá? O Vini foi um pesadelo na vida do Koundé. Fez um partidaço. Eu, se fosse o Xabi Alonso, não pensaria em tirar o Vini Júnior de jeito nenhum na casa dos 70 minutos. Talvez no finalzinho do jogo, assim como ele fez com o Mbappé, né, numa minutagem residual. Eu não tiraria o Vini Júnior. E eu acho que tirar o Vini Júnior ali naquele momento teve um quê de estratégia do Xabi Alonso de pensar que o Rodrigo iria segurar mais a bola do que o Vini e que era o momento disso, tá? Mas eu não tiraria. Se fosse para tirar alguém, eu tiraria o Mbappé e não o Vini Júnior. Dito tudo isso, o Vini tem passado uma pressão muito grande na temporada, promovida pelo próprio Xabi Alonso, de competição pela sua posição. Existe um jogador no Real Madrid hoje que é intocável no ataque e esse cara chama-se Kylian Mbappé. Esse cara é intocável na cabeça do Xabi Alonso. Todos os outros não. Todos os outros não. O que eu acho um erro, porque o Vini, bem fisicamente, bem mentalmente, é um jogador que já mostrou que pode ser melhor do mundo, né? Então eu acho que o Vini deveria ter um estatuto maior no Real Madrid pelas conquistas que tem e por tudo que já entregou. E me parece que o Xabi Alonso não pensa assim, o que eu acho um grande erro até para uma gestão de egos e de vestiário. Nessa panela de pressão, quando sai a substituição, as imagens mostraram que o Vini explodiu. Ele xinga a substituição, ele xinga o próprio treinador, ele faz questão de não de mostrar toda a sua insatisfação, né? Ele sabe que ele está sendo filmado, ele sabe que a reação vai acontecer, mas ele explode. Né? E tá na conta de todo mundo explodir. Agora, eu acho certo ele explodir daquele jeito? Não. Eu acho que ele não pode ter aquela reação. Ele não pode ter aquela reação por vários motivos, assim. Primeiro porque ele perde a razão, perde um pouco da razão, não totalmente, mas ele perde um pouco da razão, porque a reação ela vai extrapolar a substituição e o treinador, é a função dele fazer a substituição. Então tá a cargo dele fazer, é responsabilidade dele. É um chefe direto e você tá basicamente questionando de uma forma extremamente grosseira, para eu não repetir aqui as palavras, a decisão. Mas você pode questionar, você pode olhar para baixo, você pode discordar, você pode conversar com o cara depois, você pode fazer muita coisa que nem é preciso comentar, que agora não tem mais jeito, né? Mas no final das contas, também para o jogador que vai entrar, para o Rodrigo, apesar do Vini ter cumprimentado e depois abraçado o Vini depois do jogo e tal, fica uma situação muito estranha, né? Porque o cara que quer sair tá esbravejando de uma forma acima do limite, e você vai entrar
talvez perca ali até um pouquinho de concentração do que você precisa fazer, porque a cena é muito forte. E depois o Vini desce pro vestiário, alguém vai buscar ele volta, fica no banco e tal, e o Xabi Alonso depois contemporizou, falou que vai ter uma conversa. Mas eu acho que por mais que o Vinícius tenha a razão de reclamar, por mais que o Xabi Alonso esteja errado em substituí-lo todos os jogos, né, e tirar esse estatuto do Vini, eu acho que a reação é desproporcional. Eu não acho que o Vini pode explodir daquele jeito. Assim como eu não acho que qualquer outro jogador que fizesse aquilo iria poder explodir daquele jeito. Tem gente que discorda de mim, e é do jogo, mas sinceramente é assim que eu vejo a situação. Deixa os comentários aqui o que vocês acharam aqui. Um abraço para todo mundo, vamos que vamos, porque próxima semaninha tem novidades, beleza? Tamo junto.